Então, gente, me desculpem se a imagem não tá muito boa. Mas hoje eu vou tentar ensinar vocês a fazer um absorventinho de pano, como este aqui. Certo? Podem ver que ele é bem molinho, bem maciozinho. E esse eu usei o mesmo tecido na frente e no verso. Mas esse que eu vou ensinar vocês hoje, eu vou colocar um tecido diferente na frente. Então, ele vai ficar desse jeitinho. Eu coloquei esse fiozinho aqui dos lados pra gente poder amarrar na calcinha, pra poder prendê-lo, né? Então, dá pra fazer com botão também, é claro, mas eu não tinha botão aqui em casa, e aí então eu adaptei com um barbantezinho mesmo. Então, vamos lá. Vocês vão precisar de um molde de absorvente, o que vocês usam, tá? Eu peguei esse o molde de um absorvente que eu uso, aí eu coloquei ele aberto e desenhei num papel e recortei pra poder servir de molde pra mim, certo? Uma tesoura, é claro. Um pedaço de tecido estampado para ficar por fora e um liso para ficar por dentro. Lembrando que os tecidos têm que ser algodão, tá, gente? Não pode ser outro tipo de tecido porque pode abafar. E o algodão, ele tem a trama que dá para a pele respirar. Então, não coloquem tecido sintético, tá? Sempre busquem pelo algodão. E a parte do forro, eu peguei uma camiseta velha, recortei. Cortei em tiras assim, do tamanho mais ou menos da largura aqui do comprimento do absorvente, tá? É exatamente do comprimento, sobra um pouquinho. Cortei 2 pedaços para ser o forro. Então, aqui dentro, o que eu vou usar? Eu vou colocar gaze. Ó, eu só vou colocar esse tipo de material aqui dentro para fazer o meu forro, porque é o que eu tinha. Eu tenho esse pacote enorme de gaze aqui, que eu não tava usando. Quando eu comprei, eu achei que ele fosse um pouco melhor, mas eu vi que é bem fraquinho. Então, pra finalidade que eu queria, ele não serviu. E acabou que ficou aqui em casa. Aí, eu resolvi aproveitar pra fazer o forro do absorvente. Então, eu vou pegar mais aqui. Então, aí eu vou colocar aberto aqui no meio do meu absorvente. Então, vou abrindo já coloquei uma, né? Essa é a segunda. Eu gosto de colocar 4 camadas dessa, assim, aberta, pra pegar todo o comprimento do absorvente. Mais uma. Assim. Opa. Foram 4 camadas. Assim. E eu gosto de colocar mais 2 ou 3 dela não aberta toda, só aberta uma vez, ó. Bem aqui no meio. 1, 2. Vou colocar mais uma. Vocês podem achar que isso daqui não absorve, mas absorve sim, gente. A gaze, ela é justamente para absorver, né? Para fazer limpeza de machucado. Então, ela é muito boa para isso. E aí, eu fecho com a outra parte do tecido, certo? E aí, eu vou costurar todinho aqui em volta, para ficar o forro, para esse aqui ser o forro do absorvente, tá? Então, eu vou costurar e eu já retorno para dar continuidade no vídeo, certo? Então, depois que eu costurei ele todo, ele ficou desse jeito. Lembrando que esse aqui é só o forro, tá, pessoal? Então, por isso que eu não me preocupei em deixar a costura bonitinha, tá? Aí, é só mesmo pra segurar a gaze e ser mais uma barreira, né? Pra poder proteger. Esse tecido aqui também é de algodão, então acaba tendo mais 2 camadas aqui pra poder absorver o sangue e evitar ao máximo o vazamento, certo? Então, agora esse aqui a gente reserva. E nós vamos pegar um pedaço de pano que vai ficar pelo lado de cima, né? O lado que vai ficar em contato com a pele. Eu peguei esse pano que é também de algodão e é liso. Aí, eu vou colocar o molde aqui e vou cortar em volta, recortar em volta, certo? Não precisa ser bem justinho, tá? Pode ter aí uma folguinha, porque na hora que a gente faz a costura, se você corta bem rentinho, na hora que você vai desvirar ele, né, porque nós vamos costurar do avesso, ele vai diminuir ainda um pouquinho mais. Então, você pode cortar com uma folguinha, além do molde. Aí, eu gosto de prender ele aqui no tecido. Assim. Só pra segurar.
E aí, eu venho com a tesoura e recorto todo. Eu vou recortar e já retorno. Aí, depois que eu recortei, ele ficou desse jeito, tá? Com uma bordinha aí sobrando um pouquinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse tecido com esse aqui, que vai ser a parte de fora do absorvente, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa e já volto. Agora, também recortei a parte do tecido de fora e ficou desse jeito, um pouco, uma folguinha a mais. Aqui eu fiz um errinho, mas não tem problema, eu ajeito depois na costura. Agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos montar ele. E a parte aqui é um pouquinho mais chatinha. Você vai pegar a parte do tecido que vai ficar pro lado de fora. Esse tecido é bom que ele não tem lado, então tanto faz o lado que você prender aqui. E aí, você vai ajeitar aqui no meio, certinho. E aí, é assim que ele vai ficar pelo lado de fora. Quando você pegar o absorvente e olhar, essa vai ser a frente dele que vai ficar em contato com a sua pele. Então, aqui, eu gosto de fazer uma costura pra delimitar o meio aqui dele. Mas isso é uma coisa minha, tá? Você pode só passar uma costura direta daqui, fora a fora, do jeito que você quiser. Eu gosto de fazer uma costura assim. Não sei se a câmera tá pegando bem. Eu gosto de fazer uma costura aqui, assim, no meinho. Mas... Eita, meu cachorro começou a latir. Mas se você quiser, você pode fazer uma costura na volta toda, você que sabe. Então, deixa eu tirar aqui pra não costurar. Então, essa linha aqui, você teria um pouco mais de cuidado pra escolher a cor dela, porque essa é uma costura que vai ficar externa, tá? Aqui eu tô fazendo só pra demonstrar pra vocês. Então, esse não vai ficar o absorvente mais lindo que eu já fiz, né? Certo. Feito isso, agora nós vamos costurar a parte de trás. Lembrando que, como nós vamos costurar ele do avesso, né, pra poder esconder a costura, então, você vai pegar a parte de trás, vai deixar ela do avesso, assim, ó, tá vendo? Você vai pegar ela aqui, vai colocar essa parte aqui, assim, porque lembrando que depois nós vamos desvirar, tá? Então, é desse jeito que nós vamos costurar. E aí, você vai costurar todinha até aqui, depois você volta e costura aqui. Deixa essa parte aqui aberta pra você poder pegar e desvirar por aqui depois, entendeu? Então, eu vou colocar a linha na agulha agora e vou fazer essa costura aqui e já volto. Aqui, gente, eu cheguei num ponto que eu esqueci de comentar com vocês. Eu vim aqui costurando toda essa parte. Aí, quando chegar aqui na aba, vocês precisam, nesse momento, já colocar o cordão que vocês vão colocar pra poder amarrar as abas depois. Se você for utilizar botão, aí você vê como é que você vai fazer nessa parte. Mas se for barbante, como eu coloquei no meu, aí é nesse momento que vocês precisam pôr, tá? Vocês precisam cortar em 2 pedaços de barbante. Pode ser mais ou menos assim, não precisa ser muito grande. Né? Esse é de um lado. E mais um desse tamanho também, pra poder prender no outro. Você vai colocar aqui. Pra poder prender do outro lado. Então, aqui nesse momento, eu gosto de deixar ele assim, dobradinho no meio. Então, essa partinha, ela é mais chatinha. Porque você não pode fazer ele prender assim, porque se você prender assim, na hora que você for desvirar, ele vai estar pra dentro, o amarriozinho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar ele aqui dentro, ó. Ajeita ele aqui. Como ainda não tá todo fechado, então dá pra você ajeitar bonitinho. O outro lado que vai ser mais chatinho. Assim. E agora você costura por cima do barbante pra poder deixar ele preso. Bem presinho. Então, você vai fazer a costurinha aqui. Continuar, né, o pontinho. Pronto, agora eu já fechei todinho esse lado. Agora eu parei aqui. Agora eu vou começar deste lado e paro aqui onde eu tinha começado, certo? Aliás, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, né? Na hora que eu chegar ali pra colocar o barbantezinho.
já é bom fazer agora, porque agora você ainda tem uma abertura boa pra poder mexer aqui, ó. Então, pronto, depois que eu terminei de fechar ele, eu vou pra virar, né? Como eu tinha falado pra vocês, pra deixar aberta essa parte daqui, né? Ó, tá vendo? Agora, por aqui, nós vamos virar ele delicadamente. Se soltar um pontinho ou outro, depois vocês vêm e arrumam. Então, vem bem delicadamente, puxando. Parece que não vai dar em nada, né? Mas dá sim. Ó. Só ter paciência. Vai, tá vendo? Agora você vem por aqui, ajeita bem o forrinho. Puxa, puxa isso, tá vendo? Ficou a alcinha pra você poder prender. Ajeita bem aqui. Entenderam mais ou menos o conceito? É isso, gente, ó. Não fica totalmente certinho, mas agora você vem aqui, né, na parte de cima e finaliza a costura, né? Você pode dobrar assim e terminar de costurar, ou se você for mais delicado e conseguir virar, né, pra dentro assim e finalizar a costura, aí é como você preferir, certo? Ó, vocês podem ver que não ficou os pontos mais bonitos do mundo, mas é porque eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês, é bem mais difícil. Mas então, essa é a parte que vai em contato com a sua pele, e aqui você vai amarrar na calcinha. E essa é a parte de trás, olha que bonitinho. Agora eu vou finalizar aqui. Aí, assim, tudo vai do seu gosto, né? Se você quiser fazer ele mais arredondadinho, se você tiver máquina de costura, fica melhor ainda, né? Porque daí os pontinhos ficam muito mais bem feitos. Enfim, aqui eu só quis fazer pra vocês verem que é possível. Pra te dar essa vontade também de você se tornar um pouco mais ecológica na sua vida, certo? Então, vou fechar aqui e eu já mostro o resultado final pra vocês. Então, aqui, depois que eu fechei, ele ficou desse jeito, finalizado. Certo? Essa parte mais estreitinha, que normalmente a gente coloca pra trás, né? E a parte maior aqui a gente põe pra cima. Mas aí tudo vai... Esse era o molde dos absorventes descartáveis que eu usava. Eu gostava desses modelos que eram mais estreitinhos atrás. Mas, né, isso vai do seu gosto. Se você quiser usar um que é mais inteirão, mais quadradão, assim, maior também. E depende muito do seu fluxo, tá, gente? Aqui eu consigo utilizar esse absorvente nos 3 primeiros dias, até no 4º dia, eu consigo usar bem ele. Quando chega no 5º dia, o meu fluxo aumenta muito. Aí eu preciso colocar um pouco mais de forro, porque senão ele acaba vazando. Mas, no geral, eu consigo usar bem esse daqui. A gente olha assim, dá a impressão que vai vazar. Às vezes suja um pouquinho, mas é raro. É nada diferente do que normalmente já pode acontecer quando a gente usa absorvente descartável, né? Então, pra mim, tá sendo muito bom saber que eu tô ajudando a não poluir mais o planeta com os meus absorventes descartáveis. Aqui foi essa finalização que eu fiz, ela tá bem esdrúxula até. É claro que você vai fazer ele com muito mais cuidado, né, pra ele ficar mais bonitinho, mas aqui eu quis fazer só pra te mostrar que dá sim. Esse outro aqui fui eu que fiz também. Dá pra você ver que ele tá muito melhor acabado. E esse aqui eu fiz ele um pouco maior também. Ele tá mais arredondadinho, ó, tá vendo? Tá mais bonitinho. Aqui a aba ficou um pouco mais certinha. E ele é mais quadrado. Eu quis fazer ele mais reto, é ótimo pra dormir. Só que eu acabei colocando o mesmo tecido na frente e atrás. Mas isso não interfere em nada, certo?
Então, aqui tá o absorvente de pano para poder te inspirar a você fazer os seus também. Se você gostou, me dá um joinha e compartilha com as suas amigas. Beijo!